Olá a todos, meu nome é Juliane. Fui convidada pela Associação Latino-Americana de Física Médica a gravar esse vídeo, né, a respeito do meu trabalho apresentado no 26º Congresso Brasileiro e no 9º Congresso Latino-Americano de Física Médica, realizado em Fortaleza em junho de 2022. O título do meu trabalho é esse: Automatização da determinação dos campos na radioterapia de mama, desenvolvimento e comparação entre dois algoritmos. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo, né? Eu, Juliane Zaratim, com Leonardo Bicu dos Santos, Ricardo Gomes dos Reis e Luiz Felipe Oliveira e Silva. Então, a primeira pergunta que eu quis responder no meu trabalho, né, é por que o câncer de mama? Nós fizemos um levantamento lá na Confiar Radioterapia, local onde o trabalho foi desenvolvido, e nós vimos que no primeiro ano de funcionamento da clínica, cerca de 30% dos tratamentos eram tratamentos para irradiação de mama. Então, isso mostra que a gente tem um grande índice, né, de casos a serem tratados, e isso demanda muito tempo, né, da rotina clínica, apesar de, por muitos físicos médicos, ser considerado um planejamento relativamente fácil, né, pelo volume, é algo considerável na rotina clínica. E então, por que a gente quer automatizar, né, esses processos do planejamento de tratamento? O primeiro ponto é a padronização dos tratamentos, né? Tirar a dependência da experiência do planejador, ou até mesmo, às vezes, você tem uma rotina um pouco mais corrida, em algum dia específico, e você não pode dedicar aquela quantidade de tempo, digamos, ideal para aquele planejamento. Então, quando você automatiza esses processos, você torna ele mais rápido e acaba padronizando para minimizar, né, esses erros que podem decorrer de acordo com essas consequências, né, da alta carga horária destinada a esses tipos de planejamento. Então, esse processo da determinação automática dos campos tangentes é o primeiro passo para uma automatização completa do tratamento, e nós concluímos que era a parte mais difícil, né? Mais complicada. Então, a ferramenta que nós usamos foi do Eclipse Scripting API. É uma interface de programação de aplicativo, né? Ela conecta com o sistema de planejamento de tratamento, no caso o Eclipse da Valium. Ela promove um auxílio no desenvolvimento de pesquisas, né? E principalmente pesquisas que exigem repetição exaustiva, né, com muitos pacientes, no caso, enfim. Então, é uma ferramenta muito interessante por causa disso, porém, ela não possui todas as funcionalidades que se pode desejar. Inclusive, foi por esse motivo, né, que nós desenvolvemos esse trabalho, porque nós queríamos que a gente conseguisse escolher automaticamente esses campos tangentes para depois automatizar o processo como um todo. Então, na radioterapia do câncer de mama, né, que se utilizam os campos tangentes, muitas vezes a escolha manual da angulação do Gantry ela vai levar em consideração o volume do tecido irradiado. Em uma breve discussão que tivemos com alguns físicos, a gente chegou à conclusão que alguns escolhiam baseados na projeção do PTV ou baseados na projeção da intersecção do PTV com órgãos de risco. E foi justamente isso que a gente baseou o nosso trabalho, né? Sendo o objetivo dele, né, validar e comparar dois algoritmos para a seleção dos campos tangentes. Vale ressaltar que a consideração dos tecidos sadios ela é muito importante por conta dos estudos que surgiram, né, acerca da toxicidade no coração e no pulmão ipsilateral. Então, como eu mencionei, nós desenvolvemos dois algoritmos, né? O primeiro deles nós intitulamos Script PTV. Essas imagens elas representam mais ou menos o que a gente quis fazer. O Script PTV ele vai escolher o ângulo no qual que possui a menor área de projeção do volume alvo de tratamento na projeção do feixe, né? no Bull's Eye View. E aí eu peguei um exemplo de um caso em que a gente avalia a projeção com 60 graus e a projeção a 35 graus, né, de angulação do Gantry.
aí a gente consegue observar de cara que a projeção com 60 graus ela é menor do que a de 35. Então, nosso algoritmo, no caso, se fosse comparar só esses dois ângulos, escolheria o de 60 graus. E o script pulmão, que nós intitulamos, ele vai escolher o ângulo que possui a menor área de intersecção entre o volume-alvo, né, com o pulmão ipsilateral no Binside View. E aí, novamente, né, a projeção de 60 graus e de 35 graus, já com a nuvem de pontos relativa ao pulmão ipsilateral. E aí, novamente, a gente observa que o ângulo de 60 graus ele possui menor área de intersecção do que esse de 35. Então, novamente, o nosso algoritmo, se fosse considerar apenas esses dois ângulos, ele escolheria, né, como ângulo ideal o ângulo de 60 graus. Então, o modelo matemático que a gente utilizou para esse cálculo de área, né, é um modelo chamado de método de Gauss para cálculo de polígonos irregulares. Ele funciona mais ou menos como essa representação aí está mostrando. É uma fórmula matemática baseada em somatórios e aí, no final das contas, ele fornece para a gente a área de um polígono irregular. Então, o que o nosso estudo consistiu? Né? A gente analisou retrospectivamente 55 planejamentos para tratamento de radiação de mama pré-radiação de mama sem radiação nodal, sendo 31 pacientes para o lado esquerdo e 24 para o lado direito. E aí os ângulos que a gente testou para a tangente interna para paciente de mama direita foi entre 25 e 70 graus e para tangente externa de 245. De maneira análoga, né, para a mama esquerda, 295 a 330 graus para a tangente interna e 110 a 150 graus para a tangente externa. E aí, depois que a gente elaborou esse método de Gauss, né, implementou, digamos, o método de Gauss no algoritmo em C#, a gente precisou verificar se ele estava escolhendo de maneira adequada. E aí a gente utilizou uma biblioteca em Python muito bem estabelecida para o cálculo de áreas, para verificar se ele escolhia de maneira adequada. E quanto à avaliação, para ver se esse algoritmo ele estava escolhendo o ângulo de maneira semelhante ao que se escolhe na prática clínica, né, uma espécie de validação, a gente comparou depois dessa validação. A gente fez uma comparação com os ângulos escolhidos pelo algoritmo, utilizando o Eclipse Scripting, com a seleção manual feita pelos físicos. Então, como resultados, né, na primeira etapa de validação dos códigos em C#, a gente vê que o script PTV e o script pulmão ipsilateral tiveram médias e desvios padrões pequenos, né? Isso indica logo de cara para a gente que existe uma certa acurácia na escolha desses ângulos, utilizando o método de Gauss pelo C#, né, quando a gente compara com uma biblioteca bem estabelecida em Python. Então, nesse primeiro momento, nós já vimos que estava escolhendo a partir da área de maneira adequada. O melhor ângulo, né, no caso. E para a segunda parte, a gente foi fazer as comparações, né, a respeito dos scripts, comparado com os ângulos manuais. Esses primeiros histogramas aí, a gente vê os desvios entre os ângulos escolhidos manualmente e automaticamente para a tangente interna e para a tangente externa. Embora não seja uma distribuição normal, nós calculamos média e desvio padrão, porque era assim que era reportado na literatura. Então, nós queríamos ter um valor comparável, né, digamos assim. Isso tanto para o script PTV quanto para o script pulmão, né, a gente percebe aí pelo histograma. E a gente percebe também que as médias obtidas elas eram baixas, né? Mas, além disso, a gente queria avaliar, na verdade, por não ser uma distribuição normal, a distribuição pelo diagrama de caixas.
E aí nós vimos, né, a questão da distribuição através da mediana, do primeiro, terceiro quartil, e a gente pode observar, assim, logo de cara que o terceiro quartil do script pulmão coincidia com a mediana do script PV em termos de desvios de diferenças absolutas, né, acerca das diferenças manuais e automáticas. Então, logo de cara, a gente já percebeu que o script pulmão ele aparentava estar mais próximo da escolha manual do que o script PTV. E então nós decidimos fazer outros testes, né? Utilizamos o teste de Wilcoxon pareado e a gente viu que de fato os desvios absolutos escolhidos dos ângulos escolhidos manualmente automaticamente pelos scripts eles foram diferentes, né? Nós obtivemos significância estatística. E além disso, um outro ponto que nós avaliamos, né, no script pulmão, depois dessa análise, é que os desvios absolutos maiores ou iguais a 4 graus no script, nos ângulos escolhidos pelo script pulmão, eles estavam relacionados com a incidência na mama contralateral. Novamente, obtivemos significância estatística. Isso indica que, de fato, na escolha manual, nós não consideramos apenas o script pulmão, né, e também, consideramos também a mama contralateral. Bom, então, essas diferenças mostraram, né, que na prática clínica, no que é observado, baseado nos tratamentos retrospectivos, é que a consideração dos órgãos de risco ela é de fato relevante, né? Uma limitação do nosso estudo é que a determinação dessas angulações ela foi feita apenas de uma projeção bidimensional, através da visão do feixe, e além disso não houve consideração dosimétrica na escolha dos ângulos. Porém, né, contudo, o que nós observamos é que a implementação dos scripts ela foi bem sucedida, baseada na validação do algoritmo, né? Nós também observamos que essas menores diferenças e dispersões dos resultados do script pulmão, comparado com o script PTV, elas podem indicar que esse script ele seja mais adequado dosimetricamente do que o script PTV, porque ele está mais próximo, né, de fato, à prática clínica. O que nós observamos também é que esse estudo, esses resultados, eles mostraram uma certa viabilidade do uso desse script na automatização, na inserção dos campos tangentes, mostrando de fato que as abordagens elas são adequadas para a automatização dos planejamentos de tratamento. Em trabalhos futuros, que nós já estamos desenvolvendo há alguns meses, muitas coisas já prontas, a automatização dessa escolha dos ângulos dos campos tangentes ela foi muito relevante para a automatização do processo como um todo. Como eu mencionei inicialmente, ela é de fato a parte mais difícil da automatização do tratamento, utilizando essa ferramenta do Eclipse Scripting. E é claro que nós observamos mesmo é que o ESAP, né, é uma importante ferramenta para esses programas de automatização de planejamento de tratamento. São ferramentas muito promissoras, a gente já vê na literatura uma certa relevância. Aqui na América Latina, eu tive a oportunidade de conversar no congresso com físicos que trabalham com isso, na Argentina, aqui mesmo no Brasil. Então, de fato, é algo que no futuro próximo eu quero acreditar que já vai estar bem amplamente utilizado na prática clínica. Essa foi a referência que nós utilizamos para esse slide. Gostaria de agradecer novamente ao FIM pelo convite de poder apresentar novamente o meu trabalho. Também gostaria de agradecer à Confer Radioterapia por ter me dado todo o suporte para desenvolver esse trabalho, por todo o apoio e por ser o grupo mesmo, né? Por ter constituído esse grupo que está desenvolvendo esses trabalhos de automatização. Eu me responsabilizo, né, pelo conteúdo da apresentação e aqui são as redes sociais da Associação Latino-Americana de Física Médica. Muito obrigada a todos.